Caríssimos, nós somos chamados a refletirmos sobre a missão da escola na educação e, sobretudo, pensando nestes alunos que recebemos nas escolas, pensando nas suas famílias, porque eles vêm de uma família, de uma realidade, e ali nós somos chamados a pensarmos na pessoa realmente de cada aluno que vem à escola. Cada criança, cada adolescente, cada jovem que chega para a sala de aula. Qual a origem da vida familiar desta criança, deste adolescente, deste jovem? Por isso é muito importante refletirmos como a escola está preparada para recebê-los, mas também dentro desta pedagogia que a escola precisa ter, o que ela oferece para a realidade comum dos alunos, mas a realidade pessoal. Que forma podemos acompanhar e como acompanhamos estes jovens, aqueles que vêm até nós? Ora, nós vivemos uma sociedade em que estamos em constante transformação. A psicologia, a ciência da educação nos ajudam a pensar que é preciso realmente dar valiosas ajudas, necessárias ajudas para que este jovem se amadureça na sua vivência escolar, educacional, em vista de uma experiência pessoal, mas também comunitária. O problema que nós percebemos muitas vezes na sala de aula, sobretudo quando tratamos o tema da indisciplina, é que aquele que vem, cuja sua disciplina talvez não esteja tão ajustada, traz uma realidade de uma família desagregada. Aliás, talvez, se nós tivéssemos tempo, poderíamos até questionar hoje sobre a família. Como as famílias estão se constituindo. Nós percebemos que existem as chamadas famílias monoparentais, onde é a avó quem cuida do menino, do neto, onde é a mãe sozinha, ou o pai, ou algum tio, ou infelizmente é a escola. Simplesmente e única e exclusivamente a escola. Por isso, o Papa Francisco, nesta exortação apostólica Amoris Laetitia, quando fala da família, dedica, como é o caso que estamos refletindo aqui, este 7º capítulo sobre a formação. Se há amor na família, é preciso que tenha o amor na família voltada também para a juventude. Ora, estamos numa época de muita ansiedade, em que a tecnologia faz com que os nossos alunos pensem muito rápido e talvez por isso cause uma dificuldade na questão da experiência do outro. É preciso que a escola ajude o seu formando a fazer a experiência do outro, conhecer-se a si mesmo. Por isso, tanto para os pais quanto para a escola, também a educação moral, ética, a educação sexual é importante. Numa educação madura, para o conhecimento do próprio corpo, da própria realidade, do próprio ser criado por Deus, para um amadurecimento desta realidade humana. Talvez poderíamos nos perguntar, os nossos jovens se conhecem? Aqueles que nós recebemos na nossa escola têm conhecimento de si? Tem na própria família um espaço para se conhecer?
um espaço para uma conversa sobre a própria humanidade com seus pais? Questionamentos estes que, infelizmente, meus caros, trazem para nós, muitas vezes, respostas que não são tão positivas. Porque dentro da nossa realidade sabemos que a própria família hoje não consegue responder e corresponder às expectativas dos nossos educandos. É por isso que, para um mundo, para uma sociedade em que estamos vivendo, em que as relações estão líquidas, como nos lembrava o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, para esta realidade líquida, as exigências educacionais são muito maiores. Aqueles que recebemos nas nossas escolas tinham antes uma família estruturada, numa sociedade também um pouco mais estruturada. Nós passamos de uma realidade sólida, justa, para uma realidade líquida. Mas eu até vou além daquilo que Bauman apresenta, porque se nós pegarmos 3 símbolos para essa nossa reflexão, aquilo que é sólido, que é palpável, que nós temos como base para a família, com todas as suas limitações, mas que ainda é família. Aquilo que é líquido, e termos, por exemplo, a ideia da água, colocarmos na mão a água. Ainda é possível ter um contato e sentir esta água, traduzindo, esta família, que com seus percalços ainda consegue educar. Mas avançando mais, passando de uma realidade, de uma sociedade, de uma família líquida para uma realidade, uma sociedade, uma família em que agora parece que as implicações são tão maiores que se torna uma família, uma realidade, uma sociedade vaporosa. E aí, se tivermos a ideia da fumaça, nós até podemos passar a nossa mão pela fumaça, mas não conseguimos pegá-la. Talvez, caríssimos, seja esta a nova realidade e os novos desafios pedagógicos que sofremos na preocupação com a educação dos nossos jovens. Talvez sejam estes os novos paradigmas educacionais que precisamos rever e adaptar para ajudarmos os nossos jovens no futuro a serem verdadeiros e bons cidadãos. Nós, como formadores, não podemos nos eximir desta missão. Aquele que conhece a realidade da educação precisa colocar-se como um militante nessa educação. Não calar-se para essas realidades, diante dessas realidades, ainda que sejam desafiantes as situações em que a nossa educação tem passado. Ainda que cada pessoa que vem até nós traga hoje desafios maiores e impactantes. Nós, como escola, nós, como formadores, precisamos estarmos preparados. Aliás, eu até diria aqui, citando uma frase em latim, com fortis pugnantium, com um punho forte. A educação como base não pode cair.
A educação precisa cada vez mais ser resgatada como aquela que, ao lado da família, educa os jovens, se preocupa com os jovens e ajuda esses jovens a visualizarem um horizonte na própria vida, na ideia de que eles assumirão esta realidade no futuro. Por isso que nós precisamos pensarmos cada vez mais em estarmos sólidos, atualizados, não liquidados nos nossos projetos educacionais, mas conscientes deste dever, desta missão que temos. É por isso que cada dia escolar deve ser para nós um desafio novo, um desafio pedagógico, um desafio onde nós precisamos criar recursos novos para encantarmos os nossos formandos, os nossos educandos, para que neste encantamento eles se preparem para também se encantarem e encantarem o mundo com uma realidade nova. A cada desafio, a cada dificuldade que eles enfrentam e deverão enfrentar na própria vida, nós devemos dar a eles a capacidade de vencerem a luta. Não tirarmos deles as batalhas, mas fortalecermos os nossos formandos para as batalhas, para que saiam vencedores. Saindo eles vencedores, a nossa sociedade será melhor, porque será uma sociedade de homens e mulheres no futuro que estarão realmente preparados para a edificação de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde existe o respeito ao outro, de uma sociedade onde existe o grande desejo de protagonizar a vida do outro, para que essa sociedade, então, seja a sociedade pensada pelo nosso Deus, aquele que nos criou, nos colocou no mundo e nos deu a missão de crescer, de cultivar a terra e de cuidar, como nos lembra o Santo Padre, o Papa Francisco, desta casa comum. Que seja a nossa escola, que sejam os nossos ambientes educacionais, lugares em que os nossos formandos e educandos possam ter esta base, esta força para se lançarem, então, para uma vida nova. Que o próximo século seja o século de pessoas formadas, preparadas para que seja um século atualizado na realidade humana, onde o ser humano seja valorizado no seu ser criado por Deus.